O Excel tem uma grande capacidade computacional relativamente à utilização de datas e horas. Nesta folha, a que chamei Datas e Horas, no livro com o nome 02 Inserção de Dados, tenho uma data na célula B2. Como separador estou a utilizar as barras e a data é 1 de junho de 2020. Em culturas diferentes, como nos Estados Unidos, em que se referem primeiro ao mês, este poderia ser o dia 6 de janeiro de 2020. De cada vez que inserimos datas, podemos utilizar estas barras ou então hífens ou sinais de menos, como lhe queiram chamar. Se inserir os mesmos dados com um hífen, o resultado final é o mesmo. De cada vez que inserimos uma barra ou um hífen, o Excel avalia essa informação, podendo daí resultar uma data. Se o Excel reconhecer que é uma data, alinha do lado direito. Se inserirmos uma data que não existe, como por exemplo 31 de abril de 2020, o Excel faz algo ligeiramente diferente. A diferença é subtil, pelo que acredito que é possível que não consigam distingui-la. Recomendo que em qualquer coluna que contenha uma data, em principal durante a fase de inserção, mantenham a coluna um bocadinho maior. Eu vou arrastar a separação entre a célula, a coluna B e a coluna C, para vocês verem a diferença. Como podem ver, o que foi aqui inserido não é uma data. Esta é a forma que o Excel tem de nos dizer que esta célula tem apenas um conjunto de caracteres. Nos bastidores, e não têm de saber em pormenor como é que isso funciona, cada data tem um valor, ou cada data é convertida num valor que começa a ser contado no dia 1 de janeiro de 1900. Isso significa que cada vez que inserimos uma data, ela é transformada num valor. Se estamos a inserir um valor, este é alinhado à direita. Também, porque as datas são valores, podemos aplicar fórmulas, ou escrever fórmulas, em que entrem datas. Por exemplo, se tivermos duas datas diferentes, podemos subtraí-las e calcular a diferença em dias entre elas. Penso que conseguem reconhecer como isso é importante para os bancos, para as finanças e em muitas outras situações. Vou escrever aqui ao lado uma fórmula. É possível que nunca tenham utilizado formas, mas eu vou escrever aqui uma primeira. Escrevo igual, vou buscar a célula B2 e escrevo mais e 100. O que é que o Excel me vai devolver? Vai-me devolver a data que encontra 100 dias depois da data que aqui está. Ao oprimir a tecla Enter, cá tenho 9 de setembro de 2020. Da mesma forma simples, podia, por exemplo, ter subtraído 100 dias. Quando trabalhamos com horas, devemos inseri-las com o símbolo dos dois pontos a fazer a separação. No entanto, podem também utilizar a notação AM/PM se preferirem esse estilo. Para escrever a mesma hora que aqui tenho em baixo, poderia escrever, por exemplo, 4h45 PM. Podemos utilizar qualquer um destes estilos, conforme a nossa preferência e as nossas necessidades. Uma vez mais, na realidade, estamos aqui a inserir um valor, uma fração de um dia. Por exemplo, ao escrever 18 horas, passaram 3/4 do dia, então o valor que é armazenado é 0,75. Para um utilizador comum, este pode ser uma informação desnecessária, mas na realidade é assim que o Excel funciona. Ao inserir este tipo de dados de forma padronizada, com a utilização dos dois pontos para as horas e da barra ou do hífen para as datas, somos capazes de trabalhar de forma produtiva depois com datas e horas. No separador Fórmulas, que se encontra no friso, encontramos diversas funções relacionadas com datas e horas. Podemos calcular o número de dias de trabalho entre duas datas, data após um valor de dias trabalhados, muitas outras funcionalidades com datas e horas que podem encontrar aqui.
Este tipo de dados são um dos ingredientes essenciais em muitas folhas de Excel.